Olá galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai tratar da Idade Moderna, a formação dos estados modernos e o caso ibérico, tá? Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte a gente vai falar como se formou Portugal, o estado, né? Portugal como estado, como nação, e depois no próximo vídeo eu vou falar da Espanha, correto? A palavra ibérico vem de Iber, que era um rio que ainda existe, né, esse rio na Espanha, que hoje leva o nome de Ebro, certo? Vamos lá então? A substituição de uma nova forma de organização política. Lembrando vocês que na Idade Média ela foi marcada pelo feudalismo e também pelo teocentrismo. No final da Idade Média, início da Idade Moderna, isso vai mudar. Então nós vamos ter a monarquia que vai despontar no final da Idade Média, certo? Então é a partir do final da Idade Média, início da Idade Moderna, que nós vamos ter a ideia então de um rei forte, um rei poderoso, devido à aliança feita com a burguesia, certo? Quero falar também sobre o conceito de Estado, certo? O conceito de Estado. Quando você encontrar Estado com letra maiúscula, se refere a país. Estado com letra minúscula, geralmente vai se referir a estados, não como nação, mas sim estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná e por aí diante, certo? Como é que se deu então a formação do estado do país Portugal? Através da Guerra da Reconquista. Entre 1139 e 1140, Portugal estava em guerra com os muçulmanos, os mouros, certo? Em 1140, eles conseguem expulsar os mouros muçulmanos do seu território, certo? E o feudo portucalense foi dado ao francês Dom Henrique de Borgonha. Então, o rei francês Dom Henrique de Borgonha recebeu o feudo, que hoje é o território português, pelos seus feitos militares, pela sua conquista em expulsar os muçulmanos, os mouros, certo? Quem deu esse feudo? Quem deu essas terras? Foi o rei Dom Afonso VI de León, ele que vai doar as terras. Por que Dom Afonso deu essas terras então? Foi uma retribuição aos feitos militares da Guerra da Reconquista e dando origem a Portugal, correto? Dom Afonso Henrique era neto do rei de Castela, então ele era neto do rei de Castela e ele vai inaugurar a primeira dinastia lusitana, a de Bragança, correto? Que depois a gente vai ver com a chegada dos portugueses no Brasil, a família Bragança, tá? Então, Portugal vai se formar primeiro, devido à sua organização política, ele vai ser o primeiro estado, o primeiro país a se formar politicamente, muito antes da França, da Espanha, da Inglaterra, que são outros países que a gente vai estudar depois, certo? A pergunta é, por que Portugal foi o primeiro estado a se formar, certo? Por que Portugal, então, se formou muito antes desses países, né, que eu acabei de falar? Em 1383, morreu o rei Dom Fernando, sem deixar herdeiro. O rei Dom Fernando morre e não deixa herdeiro. O herdeiro mais próximo dele vai ser quem? Vai ser a sua filha Beatriz, que era casado com o rei de Castela, certo? Na Espanha. A Espanha, ela demorou muito a se formar porque ela era dividida, né, em sub-reinos. Tinham vários reinos, Navarro, Leão, Castela, eram vários reinos. Ela não era unificada. E Portugal acaba se tornando o primeiro país, o primeiro estado a se formar politicamente devido a vários fatores. A primeira questão política, porque quando Dom Fernando morre, certo? Os portugueses ficaram temerosos que os espanhóis iriam dominar, que iriam comandar e governar o seu país. Principalmente os comerciantes portugueses temiam a ascensão de um rei castelhano, né? No seu território, tá? E aí aparece uma outra figura chamado Dom João, né? Que era meio-irmão de Dom Fernando. O Dom João não queria que os espanhóis governassem o seu país. E aí ele começou uma guerra
que foi de 1383 até 1385. Em 1385, Dom João vence a batalha e consolida a independência, então, de Portugal, certo? Numa batalha vencida nesse ano. Então, basicamente, nós vamos ter aqui o primeiro Estado independente, o primeiro Estado a ser formado, certo? No próximo vídeo, que é uma continuação dessa aula, eu vou falar sobre a formação da Espanha, correto? Que também tem a ver com o nosso conteúdo dessa semana, o módulo 2. Valeu? Um abração e até a próxima aula.